Revelado o segredo tocante. A mendiga e o milionário. 2 horas que transformaram vidas. A praça estava nublada, como se o céu decidisse chorar por tanta injustiça que acontecia naquela cidade. Sofia, uma mendiga de olhos profundos e cansados, se posicionou em um canto da Praça da República. Ela segurava um violão surrado, mas sua presença irradiava uma força incomum. Quando começou a cantar, sua voz doce misturou-se ao som da cidade, tocando os corações apressados dos passantes que, por um instante, pararam para ouvir. Ela não cantava apenas palavras, contava histórias de dor, amor e esperança. Cada nota ecoava sua trajetória, reivindicando uma atenção que nunca lhe foi concedida. Leonardo, um jovem milionário, observava de longe. Crescido em um mundo onde dinheiro ditava o valor das pessoas, ele sentia um vazio que o sucesso não conseguia preencher. Quando a canção de Sofia atingiu seu coração, algo dentro dele se quebrou. As letras falavam sobre sua própria solidão, suas angústias escondidas sob a carapaça de um sorriso forçado. Ele nunca havia encarado a vida pelo ângulo dela. A sensação era como um balde de água fria em seu rosto. O contraste entre mundos o deixava atordoado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto Leonardo se aproximava, Sofia fez uma pausa, percebendo que alguém a estava ouvindo verdadeiramente. Ele estava preso em sua vida de luxos, mas ali, com a música dela, ele sentia a essência da vida pulsando. O medo e a hesitação começaram a se misturar em seu coração. Ele queria ajudar, mas quanto de sua riqueza poderia tirar sem perder a si mesmo? Aquela amizade que se iniciava estava carregada de dilemas morais e sociais que ele nunca pensou em enfrentar. Sofia, com seu jeito simples, começava a revelar os segredos que guardava. Aos poucos, ela falava sobre sua vida antes da rua, a perda da mãe, os sonhos que nunca puderam ser realizados. Cada palavra que saía de seus lábios era um pedacinho de sua alma exposta, despertando em Leonardo uma empatia que ele jamais imaginou sentir. A Praça da República, com seu vai e vem apressado, se tornava o palco de um encontro que desafiava as barreiras invisíveis que separavam suas vidas. O cenário era caótico, mas a conexão entre eles começava a florescer. A cada dia que passava, Leonardo se via mais próximo daquela mulher que, apesar das adversidades, continuava a acreditar na beleza da vida. No entanto, a pressão sobre ele só aumentava, principalmente com o escândalo financeiro que o atingia. Ele percebeu que a forma como vivia, cercado por pessoas que não viam além de cifras, o aprisionava. E a possibilidade de se distanciar de Sofia, abrigar-se na sua concha de segurança, tornou-se uma tentadora saída. Mas o que aconteceria com a amizade deles? O que significava ajudar alguém sem perder a essência de quem realmente era? Essa conexão, nascida em meio ao tumulto da cidade, estava prestes a passar por testes que exigiriam coragem, e a urgência de suas decisões expandiria ainda mais a incerteza de um futuro que já estava entrelaçado. Curioso, você também deve se perguntar, até onde eles iriam para enfrentar os próprios medos e a sociedade, ou será que o brilho da esperança se perderia em meio às sombras da cidade? O sol nasceu tímido no dia seguinte, filtrando seus raios por entre as nuvens pesadas que ainda insistiam em pairar sobre a cidade. Sofia estava posicionada novamente na Praça da República, seu violão ao lado, mas o brilho em seu olhar estava diferente. A canção que ela escolheu para aquele dia ressoava com um tom de renovação. Música e esperança eram suas armas contra um mundo que muitas vezes a esquecia. Leonardo chegou mais cedo daquela vez. Viu Sofia ali, tão forte e frágil ao mesmo tempo. A inquietação crescia dentro dele, como um furacão prestes a entrar em erupção. Ele queria entender suas dores, sua luta. Queria mais do que um simples olhar. Precisava se apresentar, mostrar que ele também estava ali, pronto para ouvir. Mas as palavras pareciam se perder em sua garganta. Quando Sofia começou a cantar, algo inexplicável tomou conta de Leonardo. Ele não era apenas um ouvinte, ele era um partícipe do espetáculo da vida dela. A música falava de dor e superação, e ele sentiu cada verso como se fossem flechas atingindo seu próprio coração. No final da apresentação, ele decidiu se aproximar. O frio na barriga quase o fez recuar, mas havia uma força dentro dele que o empurrou. Quando estava a poucos passos de distância, uma onda de coragem surgiu.
Oi, eu sou Leonardo, disse, nervoso, tentando esconder a insegurança em seu tom. Ela olhou para ele, e por um breve momento, uma conexão silenciosa foi estabelecida. Era como se Sofia visse através da armadura que ele havia construído. Eu sei quem você é, respondeu, com um leve sorriso. O milionário e sempre cercado por gente que quer uma fatia do seu bolo. Um silêncio desconfortável tomou conta do ar. Leonardo não soube o que dizer, mas aquela frase cortante o fez sentir algo que não sentia há muito tempo: vulnerabilidade. Não é bem assim. Não se preocupe. Eu não sou um projeto que precisa ser salvo, interrompeu ela, com firmeza. Eu tenho minha própria história, e você também. Ele assentiu, sentindo a verdade nas palavras dela. E, ao mesmo tempo, uma nova vontade brotou dentro dele. Eu queria ouvir mais sobre a sua história. Como você chegou até aqui? Sofia hesitou, mas a sinceridade dos olhos de Leonardo a incentivou a se abrir um pouco mais. Contou sobre sua infância, sobre os sonhos que tinha quando ainda morava com sua mãe. Falou sobre a dor da perda e como o mundo a havia empurrado para a rua. Cada palavra era um convite para que ele também compartilhasse suas próprias inseguranças. Leonardo se sentia atraído por aquele mundo que até então não fazia parte dele. Mas seus pensamentos logo foram interrompidos por uma forte sirene que ecoou ao longe. A cidade parecia se agitar, mas dentro dele havia uma calmaria. Naquele momento, a amizade deles começava a se tornar um laço mais forte. No entanto, ao fundo, a sombra do escândalo financeiro que o ameaçava continuava a se aproximar. As notícias a respeito de sua empresa estavam se espalhando, e ele sabia que logo seu mundo poderia desmoronar. Ele precisava decidir: arriscar tudo por uma amizade genuína ou retornar à segurança de seu império, mesmo que isso significasse deixar Sofia para trás. A escolha que ele faria nas próximas horas moldaria não apenas seus destinos, mas também revelaria um novo capítulo em suas vidas. E a pergunta que não saía de sua mente era: quem ele realmente queria ser? As nuvens no céu começaram a dissipar. O que será que o dia reservava para eles? Sofia olhava para o horizonte, a Praça da República pulsando com a energia incessante da cidade. Ela sentia que algo havia mudado, não apenas dentro dela, mas também nas pessoas que passavam. As canções que soavam sob suas mãos agora carregavam um peso diferente: lembranças, esperanças e, principalmente, uma nova amizade. Enquanto isso, Leonardo ponderava sobre suas escolhas. A urgência do escândalo financeiro que se aproximava parecia distante. O que importava agora era aquela conversa íntima que florescia entre eles. Ele respirou fundo, se decidindo a aproveitar o momento. O que você sonha para o futuro? Perguntou ele, curioso. Sofia parou para pensar. Suas mãos, que até aquele momento soaram delicadas em seu violão, agora estavam paradas, como se o futuro estivesse ali, ao alcance, mas não claramente visível. Eu quero tocar para mais pessoas. Em lugares onde a música possa trazer esperança, respondeu, com um brilho nos olhos. Quero que a minha história ressoe com outros que, assim como eu, enfrentam dificuldades. A música é a minha forma de resistência. O coração de Leonardo pulsava. Ele não esperava que ela compartilhasse seus sonhos de uma maneira tão visceral. Ele queria mais do que apenas ouvir, queria ajudar. Mas ajudar parecia uma palavra estranha quando se tratava de alguém tão forte. O que ele poderia oferecer que não fosse apenas compaixão? Você já pensou em gravar suas músicas? Talvez, um projeto com um produtor, sugeriu ele, hesitante, mas animado pela ideia. Sofia soltou uma risada suave, como se a ideia fosse um sonho distante demais. É um sonho caro, e realista demais para alguém como eu. Mas você merece, insistiu Leonardo, as palavras escapando sem pensar. Você tem talento e vontade. Um silêncio pairou entre eles. As palavras de Leonardo pareciam flutuar, atravessando a distância social que o separava. Sofia observou, seu olhar penetrante. E você? O que você quer realmente, além de salvar sua empresa? A pergunta cortou como uma faca. Leonardo não sabia. Ele havia passado tanto tempo cuidando de sua imagem, do que os outros pensavam dele, que havia se esquecido de olhar para dentro. Às vezes, eu só quero ser livre. Livre de expectativas e obrigações. Confessou, os olhos brilhando com a libertação da verdade. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Sofia, e Leonardo percebeu que parte daquela alegria era sua própria liberdade ecoando entre eles. O tempo parecia desacelerar, uma suave melodia preenchia a atmosfera, como se a cidade estivesse ouvindo. Mas, antes que o momento pudesse aprofundar, o estado agitado pela sirene voltou à tona.
Um grupo de repórteres surgiu de repente, com câmeras ligadas e perguntas afiadas. Leonardo sentiu o coração acelerar. Leonardo! Leonardo! Gritaram, empurrando-se para a frente. O que você tem a dizer sobre as acusações contra sua empresa? O brilho nos olhos de Sofia desapareceu, e a atmosfera leve endureceu com a presença das câmeras. Leonardo sentiu um nó na garganta. Ele se voltou para ela, os olhares trocados estavam carregados de significado. Sofia deu um passo para trás. Você precisa ir, disse ela, a voz tingida de uma nova compreensão. Ele estava atado a um mundo que a esmagava. Não respondeu ele, em um impulso. Eu não vou te deixar. Mas a gravidade da situação tornava-se inevitável. Ele precisava escolher, e agora? A pressão estava sobre ele, e a proteção que Sofia oferecia se tornava sempre mais preciosa. Leonardo tinha que enfrentar o turbilhão que estava por vir, e a pergunta se formou em sua mente mais uma vez. Quem ele realmente queria ser? Sentindo sua decisão se aproximando, ele percebeu que aquele dia, que começou com uma conexão, poderia acabar trazendo desencanto. A escolha estava em suas mãos, e o que ele decidiria poderia mudar tudo. Qual caminho ele tomaria agora? A resposta estava prestes a ser revelada. O clamor dos repórteres invadia a Praça da República e Leonardo sentia que o mundo ao seu redor estava se desintegrando. O brilho que existia entre ele e Sofia agora era ameaçado por uma realidade cruel. As câmeras giravam, capturando seus rostos, ávidos por uma reação. O pânico crescia, mas no fundo, uma voz sussurrava: não deixe isso acabar assim. Leonardo, como você se sente sabendo que as acusações podem prejudicar sua carreira? Aquela pergunta ecoou e ele percebeu que não estava apenas enfrentando uma tempestade de jornalistas, mas também o próprio medo que o assombrava. Ele queria responder, mas as palavras entaladas no peito pareciam pesadas. Sofia observava tudo em silêncio, e seu olhar expressava uma mistura de tristeza e preocupação. Ele podia sentir que ela queria gritar, dizer algo que interrompesse aquele ciclo de dor. Ela era uma lucidez no meio do caos, mas o que ele poderia fazer? Começou, hesitando. O coração pulava como se quisesse libertar-se. Eu não estou aqui só para me defender. Estou aqui porque todos nós temos uma história. As câmeras se aproximaram, e a atenção se voltou para ele. A atmosfera ficou elétrica, como se todos houvessem segurado a respiração. Não sou só um executivo, não sou só um número em uma tabela, continuou, a voz mais firme. Eu sou alguém que cometeu erros, mas isso não define quem eu sou. E, enquanto eu lido com isso, eu quero que todos saibam que a música e a vida têm um poder de transformação imenso. A multidão parecendo frenética, mas ele podia ver uma luz acendendo nos olhos de Sofia. Ela sorriu, e era como se um pedaço de sua coragem se transferisse para Leonardo. Aquela troca de energia o encorajava ainda mais. Sofia! Ele gritou, virando-se para ela. Venha aqui! A expressão surpresa dela era palpável. Leonardo se virou para os repórteres, que estavam atordoados. Esta mulher aqui é a verdadeira força. Ela é a razão pela qual estou lutando para me tornar um homem melhor. Sofia hesitou, mas a sinceridade em seus olhos e a possibilidade de um novo futuro a impulsionaram. Ela avançou, e ao se colocar ao lado dele, segurou seu violão como um escudo. A música é uma ponte, disse ela, a voz agora confiante. Ela conecta corações e transforma vidas. Não importa quem somos, todos devemos ter uma chance de contar nossa história. As palavras de Sofia ecoaram nas paredes da praça. A conexão que havia entre eles agora brilhava como uma luz na escuridão. A multidão começou a murmurar, e ele sentia que ali, naquele instante, a verdade estava sendo exposta como um sol nascente. A tensão entre eles, que antes parecia um fardo, se transformou em uma energia poderosa. Mas, à medida que o clamor aumentava, as perguntas não cessavam. Um repórter se adiantou outra vez. E agora, o que vocês planejam fazer? Como pretendem lidar com a situação? Leonardo encarou Sofia. O peso da pergunta se tornava um símbolo. Vamos seguir em frente, respondeu ele, firme. Vamos fazer música que ressoe com a nossa verdade. Vamos mostrar que até nas piores situações, sempre há um caminho de volta. Os aplausos começaram a ecoar, e a esperança parecia subir como vapor na bruma da cidade. Contudo, no fundo de sua mente, Leonardo ainda lutava com outra questão. E se as acusações fizessem parte de um plano maior? Algo que ele nunca poderia ter previsto. Mas, antes que pudesse divagar, sentiu a mão de Sofia entrelaçada à sua, e isso lhe deu um impulso vital.
Havia algo mais importante a ser descoberto, uma verdade que poderia mudar tudo, e estava prestes a ser revelada. O olhar dele se travou, a conexão se aprofundou. O futuro os aguardava. Mas o que seria necessário enfrentar para alcançar essa nova realidade? A pergunta pairou no ar como o eco de uma canção que ainda precisava ser composta. A multidão em volta dos dois pulsava como um grande organismo vivo, e Leonardo podia literalmente sentir a energia que emanava de cada aplauso, cada grito de incentivo. Mas essa sensação agradável se misturava a um profundo receio. O que aconteceria a seguir? O que viria da mente por trás das acusações? Sofia estava ao seu lado, sua presença um pilar de força, mas ele sabia que a carga emocional que ambos estavam carregando era imensa. Ela olhava para ele com uma combinação de amor e determinação. Era como se pudessem ler os pensamentos um do outro, e o silêncio entre eles falava mais alto que 1000 palavras. E se? Ele começou, mas parou, incerto. E se essa situação for parte de um jogo muito maior? Sofia franziu a testa. Um plano maior? Para nos desestabilizar? Leonardo assentiu, engolindo em seco. A ideia de que alguém poderia estar manipulando tudo na sombra fazia seu coração acelerar de um jeito que não poderia ignorar. Ele tinha que descobrir a verdade. Precisamos investigar isso, disse ele, sentindo a urgência se apoderar dele. Precisamos saber quem está por trás das acusações. Sofia apertou sua mão. A intensidade do toque a fez parecer mais próxima. Ela respirou fundo, como se quisesse absorver toda a pressão do momento. Fazer isso vai nos expor ainda mais, ela disse, um pouco hesitante. E os rumores não vão parar. Mas ficar parados é ainda mais perigoso, transcendia a urgência em sua voz. Se não lutarmos pelo que é certo, se não formos atrás dos responsáveis, estaremos entregues a eles. Sofia olhou para os repórteres que ainda cercavam a praça, a expectativa nos rostos daqueles que aguardavam o próximo movimento deles. Certo, disse ela, resoluta. Se vamos nessa, vamos juntos. Não deixaremos que nos dividam. O olhar de Sofia, derramado de força e coragem, ressoava como uma melodia perfeita. Ele sentiu que cada dúvida que ele tinha, cada lugar obscuro na mente, era dissipado por aquele pequeno ritual de conexão que compartilhavam. Eles eram mais que colegas, eles eram aliados. E juntos, a resiliência deles poderia ser uma arma poderosa. Multidão começava a se dispersar, e Leonardo percebeu que precisavam agir rapidamente. As pessoas estavam agora murmurando sobre o que ouviram. Alguns pareciam solidários, outros curiosos, e outros ainda duvidosos. A imagem que estavam projetando precisava ser uma de união e força. Vamos até a minha casa, sugeriu Sofia. Temos um lugar aonde podemos pensar com calma. E além disso, temos que compor uma nova música. Uma música que conte nossa verdade, concordou Leonardo, um novo propósito tomando forma dentro dele. Uma música que será nossa resposta. Os dois se viraram e começaram a andar, as mãos juntas, como se estivessem criando uma barreira contra tudo que poderia atingir seus corações. Conversas e flashes de câmeras ainda ecoavam ao fundo, mas os dois estavam decididos. A música deles seria um refúgio, uma arma e um abraço caloroso. No entanto, à medida que se afastavam, Leonardo não podia deixar de pensar na sombra que pairava sobre eles. A figura de um homem desconhecido passava pela sua mente, e uma pergunta inquieta se instalou em seu coração. Quem estava por trás do plano que queria vê-los caindo em desgraça? As dúvidas não demorariam a voltar, e o mistério que cercava a história deles parecia estar se revelando como uma nota triste no final da melodia. Mas eles não iriam recuar. Não agora. Enquanto caminhavam, um pensamento chocante passou pela cabeça de Leonardo. E se a verdade sobre as acusações estivesse mais próxima do que imaginavam? E se a busca por respostas trouxesse à tona revelações que poderiam alterar não apenas o curso da vida deles, mas de muitos outros ao seu redor? O caminho adiante estreitava-se, a tensão crescia, e a promessa de um amanhecer ainda distante começava a se desenhar no horizonte. O que mais estavam prestes a descobrir? E quem realmente controlava as cordas daquela sinfonia trágica? Ao chegarem à casa de Sofia, uma pequena construção com paredes brancas e uma varanda cheia de plantas, o cheiro fresco do capim-limão parecia abraçá-los, trazendo um pouco de alívio após a pressão da multidão. Mas as preocupações ainda pesavam em seus corações. Precisamos de um plano, Leonardo começou, com a voz tensa. Ele olhou ao redor, observando a sala onde tantas músicas já haviam nascido, mas naquele momento, tudo parecia diferente. O ambiente estava carregado de um misto de incerteza e urgência. Sofia caminhou até o sofá e se sentou, enquanto Leonardo se acomodava ao seu lado.
Eles trocaram olhares, e a compreensão mútua havia se tornado uma parte essencial daquela combinação explosiva que eles formavam. A primeira coisa, disse ela, inclinando-se para frente, é descobrir quem está realmente por trás de tudo isso. Sei que pode ser arriscado, mas temos conexões, e quem são essas conexões? Interrompeu Leonardo, mas logo se deu conta de que a reticência dela era válida. Ele não queria apressar o processo, mas a ansiedade estava tomando conta. Sofia respirou fundo, engolindo a desconfiança. Tem um amigo meu que trabalha na mídia. Se houver alguma informação a ser encontrada, ele pode ter. Vamos fazê-lo. A certeza na voz de Leonardo era quase palpável. Afinal, tinha que haver algo, um fio solto que pudesse puxar e fazer toda a linha se desenrolar. Enquanto conversavam, um novo impulso começou a tomar forma entre eles. Uma música, a ideia se moldou lentamente, como barro nas mãos de um oleiro. Poderia ser a resposta para tudo? Sofia fez algumas anotações, as palavras fluindo como água, enquanto o coração de Leonardo começou a acompanhar a batida daquilo que poderia ser a saída. É isso! Exclamou ele, a animação transformando sua ansiedade em esperança. Vamos compor uma canção que expresse todo esse turbilhão. Ela pode ser nossa forma de resistência, nossa mensagem. A ideia tinha um poder enorme. Eles jamais tinham pensado que a música poderia ser não só um refúgio, mas também uma arma de transformação. E assim, as horas passaram. As notas dançaram no ar enquanto eles começavam a compor. As vozes de ambos se misturavam em harmonias, refletindo as emoções que ressoavam em seus corações. A cada verso que surgia, a música começava a ganhar vida. Era como se todas as frustrações e medos se estivessem desvanecendo, sendo substituídos por um novo propósito. Porém, o toque do celular de Sofia interrompeu o fluxo mágico de criatividade. Um nome familiar surgiu na tela. Era o amigo dela, chamando-a para uma conversa urgente. O coração de Leonardo disparou. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper a criação da música que lhes daria força? O que será que ele descobriu? A preocupação assomava a voz de Sofia, enquanto ela hesitava em atender. Atenda! Pressionou Leonardo, sentindo que aquele momento poderia ser decisivo. Sofia respirou fundo e atendeu ao telefone. A tensão no ar era quase palpável. Leonardo podia ver a expressão no rosto dela mudar, de expectativa tranquila para uma crescente preocupação. Ele não conseguia ouvir o telefone, mas a linguagem corporal falava por si. Do que você está falando? Perguntou ela, tentando processar a informação. Leonardo se endireitou, os batimentos acelerados enquanto aguardava ansiosamente. A resposta poderia mudar tudo. O que havia de tão crucial do outro lado da linha? E, acima de tudo, qual seria o impacto daquela descoberta em seu futuro? Sofia ficou em silêncio, a mão apertando o celular como se fosse um talismã. Os olhos dela estavam fixos em um ponto distante, longe do confortável sofá onde haviam se acomodado momentos atrás. A expressão tensa mostrava que as palavras do amigo eram mais do que ela esperava. Leonardo estava mal conseguindo conter a angústia. Ele lhe disse que encontrou algo, murmurou Sofia, sem olhar para Leonardo. Algo que pode mudar tudo para nós. O coração de Leonardo pulou. As esperanças que tinham começado a florescer com a música agora pareciam pairar ainda mais, ameaçadas por uma sombra desconhecida. Ele puxou a respiração, pronto para fazer perguntas, mas as palavras não saíram. Em vez disso, a expressão dele se transformou em um misto de curiosidade e receio. O que ele descobriu? Finalmente perguntou, a ansiedade escapando pela voz. Sofia voltou a atenção para ele, e ele pôde sentir a energia que emanava de suas palavras, mesmo que elas carregassem um peso imenso. Há algo muito grande acontecendo. Parece que o que tentam esconder envolve pessoas influentes. E há uma mendiga, uma mulher que sabe mais do que imagina. Leonardo franziu a testa. Uma mendiga? Essa informação não fazia sentido. E como ela estaria conectada a todo esse quebra-cabeça? Mas por que ela é importante? Indagou, a confusão aumentando com cada resposta que ela trazia. O amigo disse que ela foi à redação dele, falando sobre uma conspiração e citando um nome que a voz de Sofia falhou. Leonardo, ele citou algo que pode estar diretamente ligado a nós. A sensação de um frio na espinha tomou conta de Leonardo. O nome que poderia mudar o jogo, que poderia dar uma face a todos aqueles que estavam de alguma forma envolvidos. Precisamos encontrá-la. Sua voz saiu forte, como um comando. Um desejo ardente de tomar controle da situação que estava fugindo de suas mãos. Sofia sentiu, mas a hesitação era visível. E se não for seguro?
O desejo de ajudar e ao mesmo tempo o medo do desconhecido cercavam os dois. Contudo, a urgência da situação pesava mais. A melodia que estavam criando estava se transformando em um convite à ação. Farei o que for preciso, afirmou Leonardo, já se levantando. O que temos a perder? As palavras ecoaram na sala, e Sofia também se levantou, pegando uma jaqueta que estava pendurada na cadeira. Seu olhar agora refletia determinação. Todos os momentos de incerteza estavam se transformando em um chamado, uma nova missão. A canção que ainda estava nascendo poderia ser a trilha sonora dessa busca. Vamos atrás dela. Mas precisamos ser cautelosos. Ao sair da casa, a brisa noturna os envolvia, trazendo um alívio que se misturava com a ansiedade da missão. Eles não sabiam onde a caminhada os levaria, mas haviam deixado a insegurança para trás, pelo menos por enquanto. A cidade estava em silêncio, suas luzes piscando como estrelas distantes, enquanto eles se dirigiam ao local onde o amigo de Sofia havia mencionado que a mendiga costumava aparecer. E se ela realmente detivesse a chave para abrir as portas da verdade? A pergunta ecoava em suas mentes, ressoando junto ao batimento acelerado de seus corações. Ao se aproximarem do abrigo improvisado, um clima de expectativa tomou conta do ar. O que encontrariam ali? A resposta estava próxima, mas ao mesmo tempo aterrorizante. E se estivermos fazendo isso por nada? Sofia sussurrou, a dúvida voltando a assombrá-los. Leonardo parou, segurando o braço dela, um gesto de encorajamento. Ou podemos estar a um passo de mudar tudo. Vamos descobrir. E assim avançaram, cada passo carregado de coragem e temor, sem saber que as revelações daquela noite podiam mudar não só a vida deles, mas de muitas pessoas ao redor. O destino estava prestes a trazer à tona segredos que eles nunca imaginaram. O que mais estariam prestes a descobrir na vida da mendiga? A verdade poderia ser muito mais do que esperavam. A neblina da noite envolveu Sofia e Leonardo como um manto espesso, obscurecendo ainda mais o caminho à frente. Os sons da cidade pareciam distante, um eco abafado que fervia na cabeça de Leonardo. A adrenalina pulsava, moldando sua determinação com cada passo que davam em direção ao abrigo improvisado. Estamos próximos, disse Sofia, sua voz tremendo ligeiramente enquanto observava as sombras ao redor. Leonardo olhou ao redor, tentando identificar qualquer sinal da mulher que poderia carregar o peso de segredos. Ele sentia uma mistura sufocante de impotência e expectativa. Como alguém que parecia estar tão longe dos holofotes do mundo poderia ser o centro de algo tão poderoso? A noite estava fria, e um pequeno grupo de pessoas se aglomerava em uma esquina, algumas sentadas no chão com cobertores gastos, outras esperando uma ajuda que talvez nunca chegasse. Leonardo e Sofia pararam, um pouco hesitantes. O cenário estava muito longe do que imaginavam, mas havia uma certa energia no ar, como uma melodia incompleta esperando para ser finalizada. Olha! Sofia sussurrou, estendendo a mão na direção de uma mulher em um canto, encurvada sobre um pequeno fogo que tentava acender. Seus cabelos desgrenhados e a roupa suja deixavam claro que a vida havia sido cruel com ela. Ela deve ser, começou Leonardo, mas as palavras falharam na sua garganta. O que ele estava prestes a dizer parou no ar, substituído pela compreensão de que, ali, aquela mulher podia ser a resposta que tanto procuravam. Sofia respirou fundo, a confiança dela vacilante. Você acha que ela se importará em falar com a gente? Leonardo deu um passo adiante, o impulso de descoberta mais forte que qualquer receio. Temos que tentar. É a única maneira de sabermos. Com um aceno de cabeça, Sofia seguiu, e juntos se aproximaram. A mulher levantou o olhar, e Leonardo sentiu um nó na garganta. Havia dor nos olhos dela, uma sabedoria que poucos poderiam presumir ao olhar a sua aparência. Olá, disse Leonardo, a voz quase um sussurro. Nós ouvimos que você sabe algumas coisas sobre um grande problema que está acontecendo. A mulher observou-os por um momento que pareceu se estender por uma eternidade. O silêncio era pesado, quase angustiante. Então, ela começou a rir baixinho, uma risada triste que fez o coração de Leonardo apertar. O que pode uma mendiga saber sobre problemas dos poderosos? Disse ela, sua voz carregando um sotaque que soava familiar. Sofia hesitou. Mas você fala sobre algo? Um nome? Uma verdade que precisa ser revelada? O olhar da mulher se iluminou por um breve instante, como uma chama acesa em meio à escuridão. Às vezes, quem está no chão tem mais raízes na realidade do que os que andam sobre o céu. Leonardo trocou olhares com Sofia, sentindo um misto de esperança e desespero. A resposta dela era enigmática, mas ao mesmo tempo, ele sentiu que estavam perto de um bom começo. Por favor, nos diga o que você sabe, ele implorou, quase se ajoelhando na frente dela. Podemos ajudar. A mulher hesitou.
O fogo crepitava, e a fumaça fazia seus olhos lacrimejarem. A verdade não é fácil de carregar, menino. E se você encontrar o que procura, talvez não consiga voltar atrás. Sofia tomou um passo à frente, determinada. Estamos prontos. O que você precisar nos contar, precisaremos ouvir. A mulher respirou fundo. O olhar dela se desviou por um instante, como se buscando palavras que há muito estavam escondidas. E naquele momento, uma conexão se estabeleceu. A história que eu tenho começa com um homem, um milionário que faz coisas obscuras. E eu só descobri porque estava lá, embaixo, onde a poeira do passado ainda vive. Os olhos de Leonardo brilharam. A revelação do que estava a caminho poderia mudar tudo. Mas e se, em meio a tudo isso, houvesse riscos que eles não podiam imaginar? O que aconteceu com ele? Ele perguntou, mal respirando de expectativa. Mas, antes que pudesse ouvir a resposta, um grito cortou o ar noturno, ecoando como um sinal de alerta em meio àquela conversa. A mulher se encolheu, e o olhar de Sofia se tornou de terror. Leonardo, o que foi isso? Ele olhou em volta, a adrenalina pela busca misturada com a preocupação crescente. Estava claro que havia algo muito maior em jogo ali. Precisamos saber o que está acontecendo. Ele gritou, sentindo a urgência se intensificando. O que seria aquele grito? E como isso se ligava à verdade que estavam buscando? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, enquanto o perigo se aproximava. Sofia segurou a mão de Leonardo com força, seus olhos arregalados enquanto eles tentavam descobrir a origem daquele grito, que agora parecia ecoar em cada esquina da noite. O tremor de sua respiração era inconfundível. Ela sabia que aquele momento poderia mudar o curso da vida deles, mas a insegurança pesava como uma âncora. A mulher, agora claramente assustada, olhou ao redor, seus olhos refletindo a luz bruxuleante do fogo. Eles estão chegando, murmurou, quase para si mesma, enquanto uma sombra passava rapidamente pelo campo de visão de Leonardo. Quem são eles? Ele perguntou, mas o tom de sua voz estava tenso. Pronto para agir, ele se virou em direção ao som. A intensa expectativa pulsava entre eles, como uma corrente elétrica. De repente, do topo da colina próxima, figuras emergiram na neblina espessa. O coração de Leonardo disparou ao ver que eram homens, com jaquetas escuras e lanternas, seus semblantes sérios e ameaçadores. O grupo estava claramente à procura de algo. Precisamos sair daqui, disse Sofia, puxando Leonardo pelo braço. Não podemos deixá-la, ele respondeu, consciente da gravidade da situação. A mulher ainda tremia, suas mãos quase como folhas ao vento. Precisamos saber a verdade. Quer saber da verdade? A mulher interrompeu, sua voz agora mais firme. Então ouçam. O homem que vocês buscam estava envolvido em negócios sujos, muito mais do que vocês podem imaginar. Um pesão enredado em mentiras e traições. A verdade que se revela é uma teia de dor. Leonardo olhou nos olhos dela, tentando entender. As sombras aproximavam-se, e ele sentiu que cada segundo contava. O que ele fez? Sofia perguntou, sua voz ao mesmo tempo brava e ansiosa. Ele destruiu vidas, roubou famílias. E, em troca de tudo isso, acumulou riquezas que corrompem. A mulher falou, cada palavra caindo como uma lâmina na noite. Mas tudo tem um preço e, mais cedo ou mais tarde, o passado cobra. Leonardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os homens já estavam mais próximos, e a tensão no ar era palpável. A incerteza pairava como uma lâmpada que começa a piscar, a qualquer momento prestes a se apagar. Precisamos ir. Sofia insistiu, agora mais nervosa. Leonardo, por favor. Não vale a pena arriscar nossas vidas por isso. Mas ele hesitava. O desejo de descobrir a verdade, de expor o que estava escondido, era maior que o medo. A mulher olhou para ele, e algo em seu olhar fez seu coração acelerar. Como ela sabia tantas coisas? O que havia perdido que a fez estar ali, naquelas ruas frias e escuras? O homem que vocês procuram, ele ainda está por aqui. Se vocês o encontrarem, talvez, a mulher parou, como se hesitasse em compartilhar mais da sua dor. Um dos homens se aproximou, sua lanterna iluminando suas feições, fazendo a poeira da noite brilhar. O que vocês estão fazendo aqui? Ele gritou, sua voz ressoando por toda a esquina. Sofia puxou Leonardo, já sem tempo a perder. Agora. Temos que ir. Ele se virou para a mulher mais uma vez. Qualquer coisa que você saiba, isso pode salvar vidas, a sua, a nossa. Por favor. A verdade vai doer, e o que vocês descobrirem pode ser seu destino, declarou a mulher, com um brilho de determinação nos olhos. Sofia e Leonardo não tinham mais escolhas.
Com o último olhar para a mulher, que agora se tornava uma sombra no fundo, eles correram para o lado oposto, a adrenalina correndo em suas veias. Mas a cada passo, uma pergunta martelava na mente de Leonardo: o que a mulher sabia? E o que exatamente havia acontecido com aquele milionário? A verdade estava a um passo deles, mas agora também havia um mistério que se tornava um jogo perigoso. Leonardo, para onde vamos? Sofia perguntou, sentindo que cada segundo poderia ser o último que teriam para desvendar um segredo que mudaria tudo. E o que eles não esperavam era que aqueles homens não estavam atrás de segredos, eles estavam atrás deles. O céu amanheceu em um tom alaranjado, agora livre das nuvens pesadas que há muito se arrastavam sobre a cidade. Sofia e Leonardo estavam correndo, o coração batendo forte no peito, e suas mãos entrelaçadas como um elo indestrutível em meio ao caos. O que eles buscaram com tanta determinação agora era uma questão de vida ou morte. Precisamos encontrar um lugar seguro, disse Leonardo, ofegante, enquanto puxava Sofia para um beco pouco iluminado. A adrenalina ainda corria nas veias deles, e o eco dos passos apressados dos homens que os perseguiram se dissipava no ar fresco da manhã. Sofia olhou ao redor, avistando uma loja de antiguidades. Era uma chance, um abrigo temporário enquanto decidiam os próximos passos. Entraram e se esconderam atrás de um velho sofá coberto por uma manta empoeirada. O silêncio era ensurdecedor, só podiam ouvir a batida acelerada dos próprios corações. O que vamos fazer agora? Sofia perguntou, a voz trêmula. A tensão no ar pairava como uma sombra. Leonardo sentou-se ao lado dela, a mente a mil. Não podiam simplesmente recuar. Agora que estavam nessa, precisavam descobrir a verdade por trás das acusações e da mulher que havia lhes dado pistas tão sombrias. Precisamos encontrar aquele homem, disse ele, olhando nos olhos dela. A determinação refletida em seu olhar era um bálsamo para o medo que a consumia. A mulher sabe melhor que ninguém o que está acontecendo. Ela sabe mais do que aparenta. Você tem certeza de que isso é seguro? Sofia hesitou. E se eles descobrirem onde estamos? Isso pode ser mais perigoso do que imaginamos. Mas permanecer na ignorância é ainda mais arriscado. Agora temos um propósito. Ele buscou palavras que fossem encorajadoras. E nós temos um ao outro. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Os dois respiraram fundo. Aquela conexão que criaram nas últimas semanas era mais forte do que qualquer tempestade. Então, o que vamos fazer? Sofia olhou ao redor da loja, como se pudesse encontrar uma resposta entre as antiguidades empoeiradas. Leonardo sorriu de forma esperançosa. Precisamos planejar, e para isso, precisamos da ajuda da mídia. A música, precisamos que a nossa canção chegue até eles. Se conseguirmos fazer isso, eles não poderão mais ignorar a verdade. Opcionais detalhes, como a melodia da música que criaram, dançavam em sua mente. A oportunidade deles não poderia ser desperdiçada. Após alguns minutos de planejamento, eles decidiram usar o celular de Sofia para enviar uma mensagem ao amigo jornalista que poderia ajudar. Ele tinha um canal forte na mídia e um histórico de expor verdades ocultas. Com cautela, ela enviou uma mensagem rápida, pedindo um encontro urgente. Depois de 3 tentativas em vão, finalmente uma resposta. Estou a caminho. Vamos usar o tempo para nos prepararmos. Vamos ensaiar a música, disse Leonardo enquanto se levantava, puxando Sofia para fora do sofá. Durante a meia hora seguinte, eles afinaram a canção, cada verso carregado de emoção crua e a verdade que estava prestes a ser revelada. O peso do mundo estava em suas mãos, mas juntos, transformaram-no em arte, na forma de música. Quando o amigo de Sofia chegou, seu olhar foi de surpresa e tensão. Ele reconheceu a seriedade nos rostos dela e de Leonardo. O que está acontecendo? Ele perguntou, tomado pela gravidade do clima. Você parece estar fugindo de algo. Leonardo não hesitou. Explicou rapidamente seu encontro com a mulher na rua e as conexões que estavam começando a fazer. Precisamos da sua ajuda para expor isso. Precisamos que sua rede de contatos ouça nossa música e entenda a verdade, especialmente sobre aquele milionário, disse ele, determinando cada palavra com a intensidade do que sentia. O jornalista ouviu atentamente, as sobrancelhas franzidas em concentração. Isso é muito sério. Mas posso ajudar. O trio se moveu rapidamente. A guitarra e a voz de Sofia se tornaram a ponte para um novo amanhecer. Com seu celular encostado na mesa, gravaram a canção como uma forma de resistência. Quando a música finalmente terminou, um silêncio respeitoso se fez. Ouvindo o eco da canção na mente dele e o brilho nos olhos de Sofia, o jornalista percebeu o potencial daquela mensagem.
Assim que as coisas se acalmarem, eu vou compartilhar isso na minha plataforma. Algum meio de responsabilidade e verdade que traga à tona tudo o que está acontecendo. Prometeu. Era um pequeno, mas poderoso passo. Naquele momento, o medo estava presente, mas a esperança também. Eles não estavam sozinhos. Juntos, iriam enfrentar qualquer desafio que aparecesse. Com a gravação em mãos, partiram para a casa de Sofia novamente, aliviados e esperançosos. O peso das sombras ainda existia, mas agora havia luz no horizonte. A canção deles poderia reverberar, não apenas na cidade, mas em todo o mundo que ouvisse por meio do poder da música. E enquanto se dirigiam para casa, uma nova ideia floresceu na mente de Leonardo. Não bastava apenas expor a verdade, eles precisavam se proteger enquanto revelavam o que estava encoberto. Seria fundamental descobrir quem estava movendo os fios nos bastidores. O escândalo e a busca pela verdade não seriam fáceis, mas eles estavam prontos para lutar. A cidade se desenrolava diante deles, cheia de contornos, segredos e a promissora possibilidade de um novo começo. Diante do desafio, eles perceberam que a vida, assim como a música, era feita de diferentes notas. Algumas altas, outras baixas, mas todas necessárias para criar uma sinfonia completa. E ali, naquele momento, estavam decididos a compor a canção mais poderosa de suas vidas, uma que os libertaria das sombras e revelaria o verdadeiro som da verdade. Agora que você chegou até aqui, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.